A gente vai falar agora de um assunto que sempre gera muita curiosidade, muita informação, que é sobre os IPOs, né? Será que nós estamos preparados? Será que o mercado brasileiro tem estrutura para essa nova rodada de IPOs, inclusive que podem começar a acontecer ainda neste ano de 2024? Para falar sobre esse assunto, a gente vai receber alguém que é especialista e que já tem mais de 15 anos de experiência na área de relações com os investidores, que é justamente o Cássio Rufino, CFO e COO da MZ. Oi, Cássio, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Olá, boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Maravilha, Cássio, a gente tem uma grande expectativa e nossa audiência sempre cobra, né, para falar sobre isso. E a primeira coisa que a gente identificou aqui como um todo é que nos anos anteriores, quando ocorreram esses IPOs, a abertura de mercado de algumas empresas, notou-se aí uma certa falta de profissionais para atuar e para cumprir algumas demandas, né? Uma falta de qualificação como um todo. Minha primeira pergunta para você é se de fato isso ocorreu em IPOs antigos, se vocês também notaram isso, e se existe uma preparação do mercado para uma nova rodada de IPOs e justamente com mão de obra, com pessoas qualificadas para atuar nessa área de relações com os investidores. Legal, obrigado pela pergunta, e eu acho que é muito oportuna, né, essa pergunta. Por quê? Profissionais de relações com investidores é algo muito peculiar no mercado. É algo que não existe uma faculdade, vai fazer uma faculdade de relações com investidores. Não existe essa faculdade ainda, né? Por mais que estamos tentando plantear até cursos de extensão, pós-graduação nesse sentido. Mas o que é importante a gente estar ciente nessa questão é que as companhias abertas, e até mesmo quem não é aberto, precisa desse grande profissional de relações com investidores, de comunicação financeira, que une dois grandes mundos, o financeiro e o da comunicação. Por quê? Esse profissional faz essa grande coleta de informações internas da companhia, ele prepara esses materiais para divulgar para o mercado, né? Essa é uma das funções do RI, se a gente pode simplificar. E com uma possível retomada, que é um pouco da pergunta que você me fez, do IPO, a gente precisa dessas companhias, desses profissionais, perdão. Lá atrás, quando teve a corrida, há anos atrás, né? Quando teve esse grande boom de profissionais, realmente faltou esses profissionais preparados. Tanto que teve muitas promoções, aumentos. E eu brinco que aqui na MZ é o celeiro de profissionais de RI, né? Porque nós preparamos muitos profissionais. Somos a maior consultoria de relações com investidores no mercado hoje, e muitos clientes acabam levando os nossos talentos aqui para fora. E além de CFO, eu sou o CEO da companhia. Então, eu preparo muito time de atendimentos, o time de consultoria, de todo o sucesso ali do atendimento ao cliente, e eu senti realmente isso pujante. Em números, eu acho que fica até forte dizer, mas eu acho que eu perdi quase metade do time na época lá do pico do IPO, porque as companhias precisavam desses profissionais, né? E hoje eu brinco que em cada RI, a cada 3 RIs, no mínimo 2 são ex-MZ, fazem parte ali do time. E eu acho que é ótimo. Inclusive, hoje existem diretores de RI que são ex-MZ, que passaram por aqui para a MZ. Então, eu falo que a MZ é uma grande universidade para o mercado nessa questão. Que legal. É quase um RH, né? A MZ já faz a seleção. Porque treinos profissionais. E, aliás, por falar... Não, pode falar, perdão. Eu queria só complementar nesse ponto aí, falando que seria um RH. Tem um delay, uma demorinha, então às vezes a gente está se confundindo um pouquinho. Mas agora vai, agora eu vou concluir a pergunta e a gente vai conseguir uma comunicação melhor. Cássio, mas nesse aspecto aí de funcionar quase, da MZ funcionar quase como um RH, eu queria saber, na sua opinião, quais são as competências que esse profissional precisa ter
para atuar nessa área. E se já é possível começar a se preparar, mesmo sem a gente ter um IPO anunciado ou algo aí definido, uma data para isso começar. Perfeito. O IPO começa muito antes de colocar lá o registro na CVM, né? Ele começa bem antes, ele começa com uma preparação intensiva da companhia antes mesmo de ser listado. Existem, vamos a gente colocar elementos básicos, tá? Algumas das obrigações dos profissionais de RI. Eu acho que são 3 grandes pilares, tá? O primeiro pilar que eu coloco é toda uma questão de compliance. Então, ele precisa seguir as regras, legislação da CVM, obedecer a B3 se for listado aqui no Brasil, se for listado lá fora tem outros mandamentos, então tem que cumprir, né, com todos esses órgãos reguladores, né, atender isso corretamente. Segundo pilar, tem que saber envelopar bem os materiais. Não adianta só fazer um release de resultado. Ele precisa envelopar, preparar, ter um cuidado com o design, fazer a tradução, divulgar isso para o mercado, fazer uma boa conferência de resultado. Então, ele precisa ter todos esses skills aqui, de saber escrever, redigir, entender finanças, escrever bem, entender o que aconteceu na contabilidade, ir lá para o chão de fábrica, entender. Porque, no final, ele é o porta-voz da companhia, né? Ele que vai estar lá na frente dos analistas, sell-sides, buy-sides, investidores, stakeholders em geral, e vão perguntar para ele. E já pensou se o próprio profissional não sabe? Então, ele precisa fazer isso muito bem, fazer essa comunicação. E, por fim, os canais. Ele tem que escolher canais adequados para se comunicar com os investidores no final. Então, acho que é esse 3 Cs que eu brinco, em compliance, comunicação e canais, o profissional precisa saber isso muito bem. E, olhando para as companhias, a companhia não precisa nem ser nem listada, mas ela precisa ter esse profissional, né? A gente, nas companhias abertas, chama de profissional de RI, mas numa companhia fechada, às vezes é o próprio CEO que faz isso, o presidente, o diretor financeiro, alguém de controladoria, não importa o nome, sempre vai ter alguém ali fazendo essa comunicação financeira com o mercado. Eu acho que esse ponto é primordial. E aí, se a companhia está se preparando, vai preparando esse profissional, vai preparando alguém que vai fazer esse papel, vai formando, e mais do que isso, vai estabelecendo os pilares ali fundamentais da governança, vai preparando os documentos, porque depois, e a gente aqui como consultoria passa muito por isso, tem companhias que falam, vamos fazer IPO, não tem nada pronto, e tem que sair correndo preparando tudo, e é aquela corrida maluca, e são elementos importantes para as empresas que querem fazer isso, já irem se preparando gradualmente para que seja bem feita com alicerces fundamentais que uma companhia aberta precisa ter. É uma qualificação importante, independentemente do tamanho dessa empresa, né, como um todo. Olha só, o Cássio, o Gabriel Monteiro separou para mim aqui uma lista bem interessante de algumas das empresas que são candidatas a abrir o capital neste ano. Vou citar algumas aqui: Votorantim Cimentos, CIMED, do setor de remédios, é uma das grandes candidatas, a própria CSN no setor de cimentos também, o Grupo Safira, 2W Ecobank, Patrimar, Pacaembu Construtora, Tegra, BRZ, Calas, Iguá, Petlove. São algumas das empresas aí que podem fazer o IPO ainda em 2024. E eu queria saber, na sua opinião, como está também a influência da inteligência artificial no trabalho diário de vocês? Porque existe uma diferença, né, entre um fato relevante, ou um comunicado ao mercado, ou um simples release, ou uma informação que diz respeito apenas aos acionistas e ao público em geral. Então, como que a inteligência artificial ajuda nesse processo? E se de alguma forma ela dispensa algum profissional, ou talvez não seja assim a pergunta, ou se ela possibilita que um profissional seja mais ágil e consiga fazer mais coisas, atender a mais demandas com o uso dessa ferramenta. Perfeito.
Esse elemento que você mencionou por último é o que eu acredito ser o mais assertivo. Nenhum profissional de RI, de comunicação financeira, vai deixar a inteligência artificial responder para o investidor da companhia. Responde aí com base no que você sabe. Não, é uma pessoa que precisa fazer isso. Relações humanas precisam de humanos, né? Precisa dessa relação próxima, precisa criar conexões, precisa criar um relacionamento para aumentar a autoridade, para aumentar a consideração. Mas eu acho que a inteligência artificial são ferramentas excelentes para ajudar no dia a dia do profissional de RI. Seja para agrupar alguns elementos, seja para preparar uma base de resposta para o diretor, para o profissional que estiver ali do outro lado da mesa, revisar aquilo, ver se faz sentido, estar alinhado é um elemento fundamental. E usar como ferramenta, como meio de ajudar a potencializar o trabalho que ele está realizando ali. E não deixar, tá aí, inteligência, eu vou sair, responde tudo só, responde todo o meu fale com RI. Não, não é assim. Eu acho que são ferramentas, são como meios. Inclusive, aqui na MZ, a gente tem diversas ferramentas que ajudam os profissionais de RI na hora de se comunicar, na hora de saber o que aconteceu, que automatiza transcrição, IRM, agrupa uma informação com a outra. Então, de novo, são meios a inteligência artificial. E na sua opinião também, é preciso que tenha um departamento bem definido nessas empresas, precisa de mais de uma pessoa, geralmente. É possível terceirizar esse trabalho também de relação com os investidores. Na prática, como que é a rotina de um profissional de relações com investidores? Vamos lá. É uma rotina intensa e dinâmica. E tem gente que fala que o profissional de RI só viaja para fazer reunião, o que também não é verdade. Tem muito trabalho duro por trás das cortinas, né? O profissional de RI é aquele que vai lá no chão de fábrica, entende o que acontece, coleta as informações de todas as áreas, entende cada elemento do que está acontecendo e faz com que esse material fique bem apresentado, bem entendível, mastiga esse conteúdo para disseminar essa informação com a equidade correta, com a forma que cada público vai entender. Eu vou conversar com uma pessoa física de uma forma, com o investidor de outro, com o analista de outra forma. Então, assim, ele faz todo esse trabalho bem executado ali por trás da cortina. E óbvio, às vezes ele está ali no spotlight, apresentando, falando. E você perguntou de números. Ontem, por uma coincidência aqui, foi uma inauguração do nosso espaço de eventos, né? Para empresas de capital aberto ou qualquer empresa para eventos corporativos. E eu tive a oportunidade de conversar com diversos clientes, sempre perguntando, como que você faz isso, como faz aquilo? E é engraçado que a dinâmica depende muito do tamanho da empresa, depende do tamanho da demanda que ela possui. Existem empresas hoje no nosso mercado aqui no Brasil que tem 10, 15 pessoas na área de RI. O padrão, normalmente, é de 4, 5 pessoas. Então, um diretor, um gerente e ali os analistas ajudando. Mas também tem empresas que tem 1, 2 pessoas fazendo todo o trabalho de RI. Então, depende muito do fluxo dessa companhia, das demandas da companhia. E quando eu coloco RI, a gente está falando desde companhia aberta, mas também de fundos e gestoras, empresas fechadas que já estão se preparando. Dessa lista aí que você mencionou, existem diversas empresas que já estão se preparando com governança corporativa, com elementos que são obrigatórios para uma companhia aberta. Então, eles já estão caminhando para que isso aconteça. Início ali da falta de uma faculdade ou de um curso técnico desse profissional. No geral, hoje, quando vocês têm que selecionar alguém para trabalhar nessa área ou auxiliar uma empresa
para contratar alguém que trabalhe nessa área? Geralmente ele é da área mais de comunicação, área mais de marketing ou é mais financeira? Geralmente qual que é o perfil escolhido? Tem muitas pessoas, muitos profissionais da área financeira. Eu acho que um dos fortes skills que o profissional de RI precisa ter é o financeiro. Tem balanço, DRE, fluxo de caixa, DMPL. Então, são elementos importantíssimos o profissional de RI entender e dominar o financeiro. Porque o analista vai perguntar para fazer ali as estimativas, ter tudo bem correto, toda a modelagem, todo o valuation bem feito, o RI precisa dominar isso, porque ele precisa passar segurança, credibilidade na hora que está ali conversando com o stakeholder. Então, ele precisa dominar os números, dominar. Não preciso, eu diria que não precisa ser um contador que sabe todas as regras contábeis. A gente também não precisa saber tudo hoje em dia, né? Mas precisa ter grande domínio daquilo que fala. E eu acho que como um outro grande skill é a questão de comunicação. Não adianta nada ele ser um incrível financeiro, mas não saber se comunicar, não saber conversar. Impossível. Então, eu acho que precisa desses dois grandes skills. O financeiro e a comunicação. Para que possa juntar e falar o que eu sempre digo para os meus clientes. Realizar a comunicação financeira da companhia. E eu acredito que nos Estados Unidos ou em outros mercados, a gente tenha também já um outro patamar neste setor como um todo. Mas a gente está caminhando, né? Caminhando bem, inclusive, e rapidamente, né? Se a gente fosse olhar aí no intervalo de 5 anos, a gente já vê uma evolução muito grande e hoje até uma certa naturalidade para saber que é preciso ter esse departamento, é preciso ter essa atenção nas empresas como um todo. Com certeza, com certeza. Esse elemento é fundamental. Às vezes eu participo de feiras internacionais e o perfil lá do profissional de RI já é esse que eu estou mencionando para ti, que faz a comunicação financeira, sabe todo o financeiro, sabe a comunicação e está ali sendo esse grande spotlight, preparando, divulgando, trazendo informação e tendo essa dinâmica. E com certeza o Brasil vai chegar, vai caminhar para isso e já estamos muito mais preparados, né? Bem ou mal, depois do vale que tivemos, né? Tivemos o pico do IPO, passamos aqui sem IPOs durante o tempo e agora estamos com essa expectativa de IPO. Acho que todos os profissionais tiveram tempo para se preparar, para entender mais, para ficarem mais maduros, para quando essa nova leva chegar, estarmos preparados. Queria saber também do ponto de vista das empresas, né? Das companhias, essa adaptação às regras do mercado acionário. É uma adaptação difícil? São muitas regras ou são regras simples? Ou seja, são situações fáceis de atingir, com planejamento, conhecendo bem os próximos passos, dá para chegar? Ou corre-se o risco de não conseguir se adaptar a tempo e aí até às vezes perder essa oportunidade, uma empresa acabar ficando de fora porque não conseguiu se adaptar a essas regras? Por isso a importância do planejamento, né, Cássio? Com certeza. Esse ponto de estar preparado, entender o que é, para onde está indo. E a companhia, quando faz IPO, não é só o diretor, presidente, o DRI, que precisa ter essa mente de companhia aberta. É a empresa como um todo. Porque nada pode sair de forma indevida. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, né? Às vezes a gente fica só comentando na teoria, mas dando um exemplo claro. A empresa ali de pregos está fazendo IPO. Um funcionário, um vendedor, não pode ficar falando, espalhando, nossa, a gente comprou tanto, vendemos X, Y, Z, o faturamento está incrível, ou, nossa, está horrível, cai. Não, precisa ter um alinhamento. As pessoas precisam saber o que podem falar, o que não podem falar. Por quê? Numa companhia aberta, se você faz esse tipo de guidance,
você precisa notificar, você precisa arquivar, tem um procedimento para isso, né? Então, são elementos que os profissionais e quem tem esse objetivo de fazer o IPO precisa entender muito bem o que pode, o que não pode, como fazer, como não fazer, como não afetar o valor da ação. Tem diversas coisas que, se a gente ficasse aqui mencionando, às vezes, assim, o executivo precisa saber como se portar, como falar, até onde ele pode falar, precisa ter equidade de informações. Eu não posso falar uma coisa para você e outra coisa para outra pessoa, eu preciso falar a mesma informação, precisa arquivar a apresentação, enfim, tem muitas obrigações, mas eu não diria que são difíceis, são formas, né? Basta a gente querer fazer para isso acontecer da melhor forma possível. É uma mudança de chavinha, né? Mas depois que muda essa chavinha, flui bem e o resultado geralmente costuma ser bom, mais clareza, mais informação e transparência como um todo. Obrigado, viu, Cássio, por participar aqui com a gente e por essas recomendações tão importantes desse assunto. Volte quando quiser aqui na nossa programação. Uma boa tarde, uma boa noite para você. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Cássio Rufino, da MZ.